E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do Octa 2, lá na frente 2. Hoje vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais e sobre o contexto que levou à crise do feudalismo, principalmente destacando as transformações vividas na Europa lá dentro do século XIV. Bora lá! Galera, com o renascimento comercial e o surgimento lá da classe burguesa na Idade Média, desenvolveu-se uma visão de riqueza que não se prendia apenas à posse de terras. Na prática, passou a valorizar também a riqueza móvel e dinâmica adquirida por meio da atividade comercial. Essa nova realidade europeia exigiu uma nova ordenação política, no qual o Estado assumisse uma função coordenadora dos novos interesses, garantindo assim um crescente processo de centralização política em torno do rei. Foi nesse contexto que se consolidaram as chamadas monarquias nacionais. É engraçado a gente pensar que durante toda a Idade Média, a figura do rei era mais um rei por nome, já que ele não mandava. A grande característica política da Idade Média vai ser uma completa descentralização política. Então o poder na prática estava dividido nas mãos dos senhores feudais. O rei ele acabava sendo caracterizado como apenas mais um senhor feudal que apenas mandava e ordenava no sentido político dentro do seu próprio feudo. Necessitando romper com esses entraves que dificultavam seu desenvolvimento, como impostos e moedas variadas, a classe burguesa passou a incentivar e apoiar o processo de fortalecimento desses reis, este que, por sua vez, queriam sobrepor seus poderes políticos, inicialmente enfrentando a classe nobre e mais tarde o clero, ou seja, a Igreja Católica. O aumento do poder monárquico implicava também na diminuição do poder da Igreja Católica, uma vez que eram frequentes as interferências papais nos negócios do Estado, nos problemas políticos e até nas questões financeiras, bem como nas pretensões da burguesia nascente, como por exemplo a proibição do lucro e da cobrança de juros, que segundo as palavras da Igreja Católica era visto como o pecado da usura. As monarquias nacionais europeias eram muitas vezes chamadas de monarquias feudais, pois, como eu falei, nem sempre os reis conseguiram ter o controle político sobre as suas terras, ora tendo que enfrentar ou a nobreza ou o clero. Mas uma coisa é certa, as monarquias nacionais foram os embriões dos modernos estados monárquicos absolutistas. As principais características desses estados é que eles tinham poder centralizado nas mãos do rei. Eles tinham um idioma comum, o que facilitava a anexação e a integração desses territórios. Além disso, tinha um território definido, criando assim pela primeira vez o conceito de fronteiras nacionais. Além da soberania do rei, que era destacável, ele poderia exercer o seu poder através de um exército nacional permanente. A isso pode-se atribuir também a necessidade de uma força militar na hora de cobrar os impostos, na hora de instaurar pesos e medidas padronizados pela figura do rei. Algo que interessava bastante a classe burguesa, já que agora, tendo todo um território unificado, ele não precisaria pagar vários tributos a cada feudo que passava. E por último, passou a existir também uma burocracia para ajudar o Estado a administrar as riquezas do rei. O primeiro grande exemplo de monarquia nacional que foi formada nesse período foi a monarquia francesa. A história política da Baixa Idade Média está ligada à evolução das monarquias francesa, inglesa, alemã, portuguesa e espanhola, bem como as relações entre elas e a Igreja Católica. Na França, por exemplo, os reis da dinastia dos Capetinhos, que ascenderam ao trono em 987, a princípio não impuseram autoridade forte sobre seus vassalos. Em 1066, um grande senhor francês, Guilherme Conquistador, duque da Normandia, apoderou-se da coroa da Inglaterra depois de vencer o rei anglo-saxão Haroldo II. Esse acontecimento, galera, é bem interessante porque criou um paradoxo na lógica política tanto da França quanto da Inglaterra. Pensei comigo, tínhamos um rei inglês, que era um vassalo da França.
Então, na prática, como rei da Inglaterra, Guilherme tornou-se suzerano dos senhores ingleses, mas na qualidade de duque da Normandia, continuava a ser vassalo do rei da França. A situação ficou ainda mais complicada com a ascensão ao trono inglês de Henrique II, um parente de Guilherme que era o maior senhor feudal da França. Mas, galerinha, o fortalecimento da autoridade real veio apenas através de uma reação contra o poder inglês na França, através do rei Filipe Augusto. Esse soberano incorporou aos domínios reais, grande parte dos feudos franceses possuídos pelos reis da Inglaterra. Essas anexações foram consolidadas pela Batalha de Bouvines, ocorrida em 1214, na qual o rei francês Filipe Augusto obteve uma vitória decisiva sobre o rei inglês João Sem Terra e seu aliado, o imperador germânico Otto IV. Filipe Augusto realizou também uma importante obra administrativa e criou os chamados baillios reais, funcionários que cobravam impostos e distribuíam a justiça. Aliás, o termo bailio já era explicado e já era aplicado em certas regiões da Europa aos agentes dos senhores feudais que exerciam aquelas funções. Já o rei Luís IX, que viveu lá entre 1226 e 1270, mais tarde canonizado como São Luís, organizou a justiça real e instituiu o direito de apelação ao tribunal do rei por parte daqueles que fossem condenados em um tribunal feudal. Grande parte do seu prestígio vinha de suas participações ao longo das cruzadas. Já Filipe IV, o Belo, continuou a expandir os domínios reais e reforçou suas finanças ao confiscar os bens da ordem religiosa e militar dos templários. Filipe o Belo, seguindo o conselho de seus legistas, fez com que entrasse em choque diretamente com a Igreja Católica, opondo-se à supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal. Ele foi excomungado pelo Papa Bonifácio VIII e mandou tropas à Itália para prendê-lo. Olha só que audácia desse rei, prender o Papa. Após a morte de Bonifácio, os cardeais elegeram Clemente V, um papa francês ligado a Filipe, e que em 1309 mudou a sede do papado para a cidade francesa de Avignon. Essa situação, que perduraria até 1378, ficou conhecido como o Cativeiro de Avignon. Os filhos de Filipe o Belo se sucederam no trono até 1328, sem deixar herdeiros de grande importância. Quando o último deles faleceu, a coroa passou para um sobrinho de Filipe o Belo, que iniciou a dinastia de Valois com o nome de Filipe VI. Já quando falamos sobre a formação da monarquia nacional inglesa, nós temos que voltar lá para a figura de Henrique II, que viveu entre 1154 e 1189. Basicamente, o seu governo era um governo forte, impondo-se aos barões, que naquele momento eram chamados senhores feudais dentro da Inglaterra. Tentou controlar a igreja na Inglaterra, procurando submetê-la aos tribunais reais, mas encontrou a firme oposição do arcebispo de Canterbury, Thomas Becket, que por isso foi assassinado. O Papa reagiu lançando um interdito sobre a Inglaterra e Henrique recuou, humilhando-se em uma cerimônia pública diante do túmulo de Becket. Já o rei Ricardo Coração de Leão, ele preocupou-se mais com a Terceira Cruzada do que com questões político-administrativas e com a expansão de seus territórios. Ele foi sucedido por seu irmão João Sem Terra, exatamente aquele mesmo lá que se envolveu na história da monarquia francesa, que na prática era um governante incompetente, cuja tentativa de dispor dos cargos eclesiásticos na Inglaterra acabou fracassando. Ele entrou em choque com o Papa Inocêncio III, que o excomungou e transferiu a coroa inglesa para o rei da França, Filipe Augusto. Quando Filipe se aprestava para invadir a Inglaterra, João Sem Terra acabou submetendo-se ao pontífice. A essa altura, Filipe Augusto já tinha anexado a seus domínios vários feudos que os reis ingleses possuíam lá no continente europeu. Depois da Batalha de Bouvines, os barões ingleses se revoltaram e impuseram ao rei João Sem Terra a chamada Magna Carta de 1215. Esse documento fazia com que e assegurava também que os senhores leigos e eclesiásticos tinham vários direitos em relação ao rei,
que acabava tendo os seus privilégios e o seu poderio militar limitado. O rei ficava proibido de criar impostos e taxas sem o consentimento do chamado Grande Conselho do Reino, que era um órgão formado por bispos e barões, que mais tarde seria a base do chamado parlamento inglês. Além disso, os nobres acusados de crimes seriam julgados por um júri de seus iguais, onde o rei não interferiria. Já o filho de João Sem Terra, Henrique III, que governou de 1216 a 1272, recusou-se a respeitar a Magna Carta. Os bispos e barões envolvidos na construção desse documento mais uma vez se rebelaram, e o Grande Conselho do Reino, agora chamado de Parlamento, impôs ao rei as provisões de Oxford, lá no ano de 1258, que na prática colocavam o governo nas mãos da nobreza. Anos depois, Henrique III tentou recuperar seu poder, mas foi vencido e caiu em prisão. Simon de Montfort, que era um nobre anglo-francês, garantiu que esses barões convocassem então o grande parlamento. Participavam dessa assembleia os prelados e os barões, e também pela primeira vez 2 cavaleiros que faziam parte da pequena nobreza, que na prática eram relacionados aos pequenos condados e à pequena burguesia do país. Esse foi o primeiro parlamento com caráter verdadeiramente nacional que se reuniu na Inglaterra lá no ano de 1265. O parlamento dentro da Inglaterra então passou a ser uma instituição convocada regularmente. Em 1350 ele se tornou bicameral, ou seja, era dividido em 2 câmaras: a Câmara dos Lordes, formada pelos membros do alto clero e da alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que influenciava lá as classes mais baixas da nação. A primeira era vitalícia e hereditária. Já a segunda Câmara era composta por cavaleiros e burgueses e era eleita entre seus membros, fazendo com que o seu mandato fosse temporário. Começava aqui uma assembleia fiscalizadora e controladora do poder real, onde o parlamento iria se transformar no órgão legislativo da Inglaterra até então, fazendo com que se tornasse uma constante ao longo da história da Inglaterra. Dessa forma, enquanto a França caminhava em direção a uma monarquia absolutista, a Inglaterra tendia a ser uma monarquia limitada, ou seja, uma monarquia parlamentarista. Pessoal, falado sobre as 2 principais monarquias formadas aí no processo de fim da Idade Média e início da Idade Moderna, nós temos que falar sobre os fatores que influenciaram diretamente na crise do feudalismo e também na chamada crise do século XIV. Por volta do fim do século XIII, a produtividade agrícola já dava sinais claros de seu esgotamento, prenunciando uma possível falta de alimentos dentro do continente devido ao esgotamento dos solos. A exploração predatória e extensiva dos domínios, que caracterizava de fato a agricultura feudal, fazia com que o aumento da produção se desse em sua maior parte com a anexação de novas áreas e não necessariamente com melhores técnicas de cultivo. Isso fez com que as terras dentro do continente europeu fossem se esgotando ao longo desses séculos que caracterizaram a Idade Média, e no século XIV esses solos estavam completamente esgotados. De um lado, nós tínhamos um crescente aumento das populações urbanas, do outro, nós tínhamos uma fragilização da atividade agrícola que não conseguia produzir alimentos para essa população. Na passagem para o século XIV, uma profunda crise anunciou o final da Idade Média. Fome, pestes, guerras e rebeliões atingiram o núcleo do sistema feudal. A Europa foi assolada por intensas chuvas ainda no ano de 1315 a 1317, o que fez com que as colheitas e os campos fossem arrasados. Então, se a situação da falta de alimentos já estava grande, a pequena produção que tinha subsistido ao esgotamento das terras tinham sido arrasadas. Então a fome foi um caráter fundamental para fragilizar as populações de camponeses. Estima-se que no ano de 1316, quase que 10% da população inglesa tenha morrido durante um período de 6 meses.
A peste negra se alastrou dentro desse contexto, amedrontando a Europa e abalando a economia. Cidades ricas foram destruídas e abandonadas pelos seus habitantes, desesperados à procura de um lugar com ar puro e sem pessoas infectadas. Os servos morriam e as plantações ficavam destruídas por falta de cuidados. Por causa disso, os senhores feudais começaram a receber menos tributos, também diminuindo os seus rendimentos e a sua influência política. Os senhores feudais viram seus rendimentos declinarem devido à falta de trabalhadores e ao despovoamento dos campos. Procuraram então de todas as maneiras superar as dificuldades encontradas. Por um lado, passaram a reforçar a exploração sobre os camponeses, aumentando os impostos para suprir as necessidades de ostentação e consumo, dando origem à chamada segunda servidão. Por outro, principalmente nas regiões mais urbanizadas, os nobres passaram a arrendar suas terras, substituindo a corvéia por pagamento em dinheiro e dando maior autonomia aos camponeses, alterando bastante as relações de senhor e de servo. A mortalidade trazida pelas chuvas, pela fome e pela peste negra foi ainda ampliada pela longa guerra entre os reis da Inglaterra e da França, que entre combates e tréguas durou 116 anos, a chamada Guerra dos 100 Anos. Esse conflito surgiu porque o rei da França, Filipe IV, anexou a região de Bordeaux, domínio feudal do rei da Inglaterra, de onde provia grande parte dos vinhos que os ingleses bebiam. Deveu-se também às ambições da França e da Inglaterra em dominar a região do Flandres, rica por seu comércio e produção de tecidos. Entre batalhas vencidas ora por ingleses, outra hora por franceses e períodos de trégua, a guerra aumentou ainda mais as dificuldades da nobreza e agravou a situação econômica, garantindo a miséria dos servos. O retorno dessa exploração feudal sobre os servos contribuiu para que revoltas camponesas se desenvolvessem na Europa dentro do século XIV, nas quais ficaram chamadas como as Jacqueries. Elas consistiam em súbitas explosões de resistência feroz, duravam pouco e, em regra, estavam muito mal organizadas. Logo que os líderes morriam ou eram feitos prisioneiros, a resistência apagava-se novamente com a mesma rapidez com que tinham começado a arder. Por fim, um fator fundamental para a quebra das estruturas feudais foi a longa série de rebeliões desses servos contra os senhores feudais. Ainda que momentaneamente derrotados, os levantes dos servos foram tornando inviável a manutenção das relações de servidão. A conjuntura de epidemias, de aumento brutal da mortalidade e da superexploração camponesa que caracterizou a Europa dentro do século XIV, trazendo crise, foi sendo superada apenas no decorrer do século XV, que viu a retomada do crescimento populacional, agrícola e comercial. Um dos grandes eventos que vão garantir essa nova entrada de riqueza no país vão ser as chamadas grandes navegações, ou a exploração marítima que se desenvolveu a partir dos anos de 1400. A Guerra dos 100 Anos foi finalmente vencida pelos franceses, fazendo emergir o sentimento nacional na França e na Inglaterra, favorecendo os dois, de fato, na consolidação territorial, na centralização política dos reis e na conjuntura de uma nação. Os monarcas contaram com as dificuldades da nobreza e com o apoio econômico da burguesia para se recuperar e fortalecer a sua autoridade política. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer atividades no Octa 2, lá nas páginas 520 a 522, tá certo? Desejo para vocês um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!